Olá, eu sou Betânia Pinheiro, estou aqui para apresentar para vocês mais uma programação do projeto Derresol Cultural, aquele projeto criado pelo Sesc Maranhão para impulsionar a cena artística local com ações online para os diversos públicos. Nessa edição de literatura, a gente vai ter a narração de história, a Coragem das Coisas Simples, de Estela Maris Rezende, com a narradora de história Tamara Marques. Bom dia, minha gente, foi agora que eu cheguei. Fui chegando e fui contando, se é do seu gosto eu não sei. Faz comigo. Bom dia, minha gente. Pode ser assim, ó. Foi agora que eu cheguei. Fui chegando e fui contando, se é do seu gosto eu não sei. Sabe por que eu falo se é do seu gosto eu não sei? Porque toda a história tem um fundo de verdade. Às vezes você vai falar assim, que história chata, que coisa enjoada. Mas o que eu falei, toda a história tem a sua mensagem. E a história que a gente vai escutar hoje é A Coragem das Simples Coisas, de Estela Maris Rezende. E a ilustração, Laurete Cardon. Olha que coisa mais linda. E vamos de história? A qualquer momento, uma coisa horrível poderia acontecer. Mas, por enquanto, a costureira bordadeira Dona Laurentina simplesmente trabalhava muito e o filho também. Queridinho ajudava nas costuras. Enquanto pregava botões em camisas, calças, blusas e vestidos, coisa que fazia à tarde, depois da escola, do banho e do almoço, e fazia porque gostava. Queridinho assuntava e ouvia tudo o que os fregueses falavam. Como era o nome dele mesmo? Queridinho. E assim, cada pessoa que aparecia naquele ateliê, Queridinho ficava impressionado. Boa tarde, dona Zenilde. Boa tarde, dizia dona Laurentina. Mas a outra... Tá doido? Que calorão é esse? A sua encomenda já está quase pronta. Tá doido? Socorro, queridinho! Ele, doido de alegria, adorava escutar ela dizer: Tá doido? Tá doido, gente? Vocês viram o que aconteceu na casa do seu Anselmo? Tá doido todo mundo desse mundo? Se bem que você já tá trazendo água pra mim, né, queridinho? Sede demais. Tá doido também com esse calorão? Tá doido? Dona Laurentina, banava a cabeça, mexia a cabeça rindo e continuava a trabalhar. Tinha também o seu fique à vontade, fique à vontade. Ele era educado, elegante, sempre chegava bem cerimonioso. Ele era dono de uma pequena loja de roupa masculina. A sala onde Dona Laurentina costurava era uma sala que aparentemente não era grande nem pequena, mas tinha muita mesa, cadeira, em cima das mesas tinham caixa, que tinham cabides, que tinham moldes, e às vezes ficava um pouco embaralhado. Quem chegava lá não entendia aonde que ia receber a sua encomenda, onde poderia sentar para esperar. Mas ele sempre dizia: a senhora fique à vontade, Dona Laurentina, eu aguardo. O senhor me desculpe, a bagunça é que... Fique à vontade, Dona Laurentina, eu já disse, fique à vontade. Eu já estou providenciando a sua encomenda, sua camisa xadrez. Fique à vontade, Dona Laurentina, eu já disse, fique à vontade. De repente, seu fique à vontade se virava para Queridinho e dizia: Queridinho, fique à vontade, não precisa deixar de pregar esses botões para falar comigo. Fique à vontade. Queridinho respondia: é porque eu ia te servir um café. Eu ia te servir... Queridinho, eu já disse, fique à vontade, não precisa se incomodar. Sempre bem educado e elegante, o seu fique à vontade era assim. Mas nem ele esperava, o Queridinho, que até o seu fique à vontade o chamasse de Queridinho, já que era tão educado e cerimonioso. Ele suspirava fundo. Fazer o quê, né? Naquela sala, ele era o Queridinho. E assim, mais clientes chegavam no ateliê de Dona... Como é o nome dela? Laurentina. E tinha uma que chegava assim: assim não dá para ser feliz?
Assim não dá para ser feliz. Linda, baixinha, morena, chegava sempre esbaforida. Assim não dá para ser feliz, assim não dá para ser feliz. Mas logo se acalmava, sorria e olhava para Queridinho e o esquecia. Queridinho não se importava. Ele gostava de ficar observando aquela moça morena, baixinha e toda linda. Dona Laurentina, assim não dá para ser feliz. O que aconteceu, Deusimar? Ah, meu pai, sabe? Meu pai, assim não dá para ser feliz. Aceita um café? Aceito sim. Ah, mas assim não dá para ser feliz. Queridinho ia fazer o café quando observava que sua mãe oferecia. E sem olhar para Queridinho, ela disse: Queridinho, sem muito açúcar, não coloque muito açúcar. Me sirva o café, mas sem muito açúcar. Queridinho servia aquele café contente porque adorava olhar aquela linda baixinha morena. Mas Dona Laurentina sempre perguntava: o que houve, Deusimar? Dona Laurentina, assim não dá para ser feliz. Me conte o que aconteceu, Deusimar. Ela engoliu um pouco do café, erguia os olhos para cima, observava bem o teto, parecia que tinha sempre alguma coisa terrível lá. Engoliu mais um gole, respirava fundo, parecia gostar de fazer surpresa. Engolia um pouco mais, pousava a xícara de café, olhava novamente para os cantos, erguia os olhares e sempre parecia que olhava uma coisa terrível. E dizia: meu pai vive cuspindo no chão. Assim não dá para ser feliz, Dona Laurentina. E Queridinho se lavava com aquelas histórias, imaginava cada coisa. Teve uma que chegou que era: a dona te senta a mão. Ela é com um filho de 4 anos, que não parava de mexer nas coisas, de pegar tudo. O menino derrubava tecido, pisava nas caixas, tropeçava os pés na mesa. Ele não se acatava de jeito nenhum. As suas blusinhas vão fazer muito sucesso, dona Cleide. Graças à senhora, dona Laurentina, que bordou com esmero as golinhas dela. Te sento a mão, menino, sai daí! Era puxando o filho de um lado para o outro, obrigava esse menino a ficar quieto, mas mais que depressa o menino escapava e ia mexer nas coisas. Te sento a mão, menino, eu tô te dizendo. Uma vez ela gritou ao vê-lo com uma caixa de lantejoulas, mas não deu tempo. A chuva de lantejoulas que caiu pela sala se espalhou pelo ar. Na verdade, a mãe do menino, mexedor, nunca lhe sentava a mão. E não conhecia nenhum modo diferente de deixá-lo quieto. Queridinho até sentia dó. Só tinha sossego pra nada. E a dona, te sento a mão, ainda bagunçava tudo. Com toda certeza, a pessoa que mais sofria nesse mundo era a dona... Que coisa! Era uma senhora ainda jovem, de cabelos anelados e olhos verdes, sempre de vestido estampado e sandálias rasteiras. Dona de um hospital de brinquedos, encomendava trajes novos para as bonecas, roupas que seguiam os modelos desenhados por ela. Ao vê-la, Queridinho se emocionava, porque ficava pensando no trabalho bonito que ela e o marido faziam. O casal recebia brinquedos quebrados, mordidos, rachados, amassados, estrupiados, alguns praticamente destruídos. Daí então, o marido consertava tudo e ela cuidava do figurino das bonecas. Era a pessoa que mais sofria nesse mundo. Ao entrar na sala de Dona Laurentina, deixava a bolsa na beira da mesa, devagar procurava um lugar, devagar se sentava, suspirava e depois dizia: que coisa! Desabafa, dona Marisa. Faz bem desabafar. Em momentos assim, Queridinho imaginava que a sala da sua mãe era uma espécie de consultório. E assim seguia imaginando como é que seria a vida de dona... Que coisa! Tanta coisa em comum entre elas. A costureira bordadeira e a figurinista de bonecas. No entanto, não se sabe por que a dona... Que coisa! Sofria demais. E, para sua maior infelicidade, não sabia contar o que fazia sofrer tanto. Apenas repetia sempre: que coisa! Depois se levantava,
Pendurava no braço a sacola de roupas novas, pegava a bolsa, pagava a encomenda, não aceitava café nem água. Olhava para queridinho e ignorava-o completamente. Ia embora, mais infeliz ainda. Que coisa! Então, queridinho imaginava a dona Que Coisa entrando em seu hospital de brinquedos, com trajes novos para as bonecas. Era bem capaz de ela se sentir menos infeliz, pelo menos durante os momentos em que a vestisse. Ele a imaginava vestindo as bonecas bem devagar. Cada uma ficava mais graciosa do que a outra. O marido colocava na vitrine as bonecas renascidas. Em seu quarto sozinha, a dona Que Coisa chorava. Talvez porque ela fosse uma boneca que mais precisasse renascer. E isso fazia queridinho pensar como eram as pessoas. Que coisa! Na sala de casa, queridinho pregava botões, bordões, ouvia e colecionava palavras. Gostava dessas palavras simples que não cansava de escutar, internalizar e conversar. Já na sala de aula, onde era chamado pelo seu nome, também ouvia algumas palavras que viviam repetindo. Então quer dizer que as pessoas repetem as palavras em qualquer lugar? Não só no ateliê da minha mãe? Eram palavras costuradas a todo instante, bordadas na voz de quem dizia Arlindo, ouvia impressionado qualquer repetição. A qualquer momento, uma coisa horrível poderia acontecer. Em matéria de coisas horríveis, a vida é doutora. E assim, corria pela sala com seus amigos. Que corria. Entenderam? Perguntava o professor de matemática. Baixinho, careca, barrigudo e muito simpático essa pessoa, ele sabia explicar tudo com calma. Se esmerava e no final de todo esclarecimento sorria, apertava o zoinho e perguntava, entenderam? Em geral, entenderam? Porque o professor de matemática sabia explicar com calma e desenvoltura. Em sua carteira, Arlindo imaginava o professor. Olhava e se perdia nos pensamentos. Será que ele fala entenderam na casa dele? Com os filhos, com a mulher, com quem passasse? Será que ele também diz, depois do jantar, depois de todos reunidos na sala, entenderam? E ria sozinho. E ficava pensando, ele falando, a matemática está em tudo. Entenderam? A matemática revela muitos mistérios. Entenderam? A matemática depende mais da imaginação do que do raciocínio. Entenderam? A matemática é poética. Entenderam? E assim se divertia com o professor de matemática. Entenderam? E mais gente passava pela sua vida. Queridinho ficava imaginando cada uma daquelas pessoas. Até que chegou, sabe quem? Tinha a dona Não Afasto um Milagre da Minha Dignidade Profissional. Era professora de geografia. Muito bonita, de pele rosada, cabelos curtinhos, brincos de argola, sempre de sandálias vermelhas. Era confusa ao explicar a matéria. Se embaralhava toda. Então a turma começava a conversar distraída e desatenta. Ela pedia silêncio, mas sempre havia alguém que se atrevia a dizer: a senhora não tem manejo com a turma. A senhora não impõe respeito. Como é que você quer silêncio? Então, a dona Não Afasta o Milagre da Minha Dignidade, de sandálias vermelhas, tropeçava, os brincos de argola se engastanhavam, a pele ficava branca. Não era mais a professora bonita que aos prantos dizia: eu vou falar com a diretora. A minha dignidade profissional está acima de tudo. Não afasto 1 milímetro da minha dignidade profissional. A bagunça aumentava ainda mais e era assim toda aula de geografia. O que ela dava conta de fazer era somente dizer: não afasto 1 milímetro da minha dignidade profissional. Aos poucos,
ela parava de chorar, explicava uma coisa aqui, outra coisa ali, mostrava um mapa, mas a turma sempre continuava desatenta e distraída. Mas, de novo, lá estava ela muito bonita, de pele rosada, cabelos curtinhos, argola e sandálias vermelhas. Os alunos aprendiam que aquela professora era confusa e embaralhada. Embaralhada das ideias. Era uma latitude estranha de uma cidade perdida, na longitude escura de um planeta errante. E assim, queridinho imaginava cada um daqueles seres, cada palavra daquela. Tinha o professor com letra legível, era o de ciências, que pedia que fizesse trabalhos com letra legível, que escrevessem com caneta à mão. Nada de modernidades, preferia os charmes da antiguidade. Dizia que a letra da pessoa era um pouco do seu ser, do seu jeito, mas com letra legível, por favor. Com letra legível, Arlinda anotava no seu caderno quantas vezes o professor dizia, repitam comigo, com letra legível. Era cada uma. E com alegria, legivelmente, Arlindo continuava sua coleção. A dona Satisfação Imensa era tímida, professora de português. De estatura média, saia preta, blusa branca, sapatos de salto baixo, diadema preto no cabelo, olhar tímido, andar tímido, sorriso tímido, voz tímida. Mas 3 vezes por semana, ela lia histórias e poemas para todos os alunos. Enquanto lia, a timidez ia sumindo, a voz ia ficando cada vez mais bonita, mais poderosa. A turma ia ficando cada vez mais extasiada e mais impressionada também com aquela professora que sabia ler histórias e poemas como ninguém. Ai, um jeito impossível de se esquecer. Ao terminar de ler, a professora abraçava os livros. Ai, como seu melhor amigo, passeava no meio da sala, ficava olhando um a um, bem nos olhos. Olhava um a um bem nos olhos, sem pressa. Ela parecia que desejava guardar o rosto de cada um, como se nunca mais fosse vê-los. Guardar para sempre na memória o rosto de cada aluno que um dia nunca mais veria. Porque o tempo passa, as coisas mudam. De certo ela pensava, em seguida dizia: satisfação imensa em ver vocês tão encantados. Com frequência, alguém dizia: a senhora lê de um jeito tão bonito. A senhora lê de um jeito tão bonito. Professora, a senhora lê de um jeito tão bonito. Você lê de um jeito tão bonito. E ela ficava rosadinha e sua timidez voltava. Ela baixava os olhos, sorria levemente. Ai, de um jeito tão bonito. O livro, ela dizia, o livro foi escrito de um jeito bonito. Satisfação imensa em ler um livro assim. Arlindo ficava olhando para ela, observava cada detalhe, até do seu diadema preto na cabeça. Satisfação imensa era guardar para sempre no coração e na memória a voz daquela tímida professora de português. E Arlindo também, ao mesmo tempo que ele se impressionava com as palavras, ele ficava apaixonado pelas palavras e por quem as dizia. Mas tinha uma pessoa que ele achava um pouco inconveniente. Então ele olhava para ele e sempre ficava um pouco aborrecido. Era o: me empresta sua caneta? Era o colega mais folgado. Em falta de desconfiômetro, ele era doutor. Me empresta sua caneta? Quase toda hora. Levantava com preguiça, bocejava. Arregalava os enormes dentes encavalados e se aproximava do colega e dizia: me empresta sua caneta? A dele? A gente nunca nem viu. Ninguém nunca viu. A dele não existia. Arlindo tinha de vontade, sabe de quê? Ele sabia que era feio isso, mas ele tinha vontade de dar um soco na boca do: me empresta sua caneta.
Pois é, ele tinha vontade de dar um soco na boca do... Me empresta minha caneta, me empresta a caneta. Talvez ele até desentortasse aqueles dentes todos. Era uma vontade muito grande, mas ele sabia que não podia fazer isso. Até quando ele se controlaria ao ouvir: me empresta a sua caneta. Olha o amigo dele: me empresta a sua caneta. Aí ele ia pedir a opinião do que bosta. Magro e desengonçado, sempre de boné azul no cabelo, tudo ele dizia: que bosta. Mas que bosta. Se o assunto fosse profundamente sério, ou uma doença grave, ou a morte de alguém, ou qualquer coisa, ele dizia em voz bem alta, resumindo tudo que pensava o seguinte, falando: que bosta. Mas que bosta. Mas que bosta. Ia perguntar o que ele achava. Então Arlindo resolveu perguntar o que ele achava da vontade selvagem, da vontade vergonhosa. Ele sabia que não podia fazer isso, mas ele queria saber o que ele achava se ele desse um soco na boca de... Me empresta a sua caneta! Que bosta! Era sensato, quase um filósofo. Então logo não respondeu, mas disse como? Que bosta! E assim, queridinho seguia sua vida, pensativo no que ia aprender a cada momento de sua vida. Mas tinha uma pessoa que ele gostava muito, que ela fazia assim, ó, faz comigo. Com uma cara bem surpresa. Chamava Vamos que Vamos. A Vamos que Vamos. Deixa eu mostrar ela pra vocês, antes de eu contar pra vocês imaginarem. Olha essa carinha. A Vamos que Vamos era uma menina de pele negra, sempre com um brinquinho de ouro pequeno no rosto, uma menina inteligente, de um sorriso arrebatador, também era a mais falante. Em matéria de fazer valer uma ideia, ela era doutora. Ai, vamos que vamos, ai, vamos que vamos, tudo animava ela. Vamos que vamos, vamos que vamos. Podia ser uma coisa boa, uma coisa ruim que ela estava dizendo como? Vamos que vamos! Convencia todo mundo. Qualquer ideia que ela julgasse boa, ela sabia defender e espalhar. A fim de que cada ideia que surgia, esfregava as mãos uma na outra e dizia como? Esfrega comigo. Faz comigo? Você faz? Vamos que vamos! Ai, vamos que vamos! Tudo pra ela era uma felicidade. Todo mundo esfregava as mãos umas na outra quando ela pedia. Todo mundo se animava. Todo mundo a seguia. Vamos que vamos! Era a menina mais espalhadeira de ideias que Arlindo, ou queridinho, conhecia. Mas tinha uma também que ele achava um pouco chata, que era: vão morar no Rio de Janeiro. Era uma menina metida, de nariz empinado, a todo instante comentava que a família estava cansada de viver naquela cidadezinha que não tinha IT, que a família estava tradicionalmente pensando em ir embora, que tinha berços, que era tradicional. Daí ela terminava sempre dizendo a mesma palavra: vão morar no Rio de Janeiro. Arlindo imaginava que a turma inteira pensava. Ele imaginava assim: a minha turma deve pensar: já vai tarde, sua entojada, vai depressa com esse berço, com essa vontade de morar longe no Rio de Janeiro. Vai que vai. Menos ele, que sonhava em um dia conversar com ela. Ele nunca teve a oportunidade de conversar com ela. Então ele sonhava um dia em que conversaria com ela. Conversaria de modo que ela começasse a ver que aquela pequena cidade onde eles moravam tinha o seu encanto. Ele era incutido com um sonho de um dia fazer vou morar no Rio de Janeiro. Entender que toda cidade tem seu encanto. Principalmente quando se presta atenção nas pessoas, nas palavras simples que nasceram para se repetir. Mas ele sempre olhava ela dizendo: vou morar no Rio de Janeiro. E imaginava na sua cabeça e pedia para que ela criasse um pouco mais de consciência. Tinha uma que era quem? O de artes. Viva a imaginação! A diretora era a dona de dizer: estamos conversando. Agora eu não posso falar, estamos conversando. E ele repetia isso para vários amigos quando ele não queria dizer nada. Estamos conversando, estamos conversando.
Estamos conversando. Na sala de aula, o filho da costureira, bordadeira, ria sempre baixinho, radiante da vida. Ali, ele não era chamado de queridinho, e sim chamado de Arlindo! Ele era simplesmente o Arlindo. Às vezes alguém chamava ele de ar feio, ar tétrico, ar tosco, mas ele não se importava. Ele gostava, era daquelas palavrarias. Vamos saber mais um pouquinho dessa história. O que será que Arlindo está aprontando? Que será? Quais serão as palavras novas que ele vai dizer? Quem serão as pessoas que ele irá inventar? E assim continua a nossa história. Se falasse primeiro com a vamos que vamos, rapidamente ele convenceria a turma inteira a colecionar palavras repetidas. Ia todo mundo começar a bordar, costurar. Tá doido? Te sento a mão. Que coisa. Me empresta sua caneta? Que bosta. Assim não dá para ser feliz. Vou morar no Rio de Janeiro. Estamos conversando. Os colegas iam revelar quais palavras ele tinha mesmo o costume de repetir. Ia ser a festa das palavras simples. Vamos que vamos! Talvez até acontecesse a festa de um beijo que ele daria no rosto da menina espalhadeira de ideias. Ai, meu Deus! Eu sou de casa. Era a freguesa de Dona Laurentina que dispensava qualquer luxo. Arregaçava as mangas, prendia os cabelos num coque alto, sorria com os dentes manchados de batom, organizava as caixas, fazia jantar, varria o chão, fazia faxina sempre que chegava na casa de queridinho. Calada e misteriosa, de vez em quando dizia apenas: eu sou de casa, eu sou de casa. Queridinho queria saber mais sobre ela. Se tinha filhos ou sobrinhos, mas a dona eu sou de casa não contava nada. A mãe respeitava o silêncio dela. As duas conversavam. A freguesia ia buscar encomenda, pagava, deixava, ela observava, ela também pagava as coisas, observava, colocava a sacola perto de uma mesa, de uma cadeira. Em seguida, começava a limpar a casa. Ajeitava as caixas, fazia o jantar. Jamais aceitava qualquer coisa em troca. Quando ela dizia assim, eu sou de casa, sorria com um batom nos dentes. Era uma mulher que se fazia imaginar muitas coisas. Será que ela escondia algum segredo? Assim pensava queridinho. Eu sou de casa, eu sou de casa, eu já disse, eu sou de casa, eu sou de casa, eu sou de casa. Eu sou de casa não dizia nada sobre a sua casa escura e estranha, que era ela. Atiçada por alguma boa faxina e eu sou de casa, com um sorriso de batom, aquele era mesmo um estranho silêncio que vinha de dentro dessa mulher. Esse menino, ele morava numa casa de costura e de bordados. Gostava de pregar botões e bordões. Em qualquer momento, uma coisa horrível poderia acontecer. Em matéria de coisas horríveis, a vida era doutora. Mas, por enquanto, a costureira, a bordadeira, trabalhava muito. Namorava todo fim de mês. E o filho que ajudava nas costuras, costurava e bordava palavras como ninguém. Ele não se cansava de entrar nessa aventura e de descobrir coisas novas e de conversar. Queridinho na sala de aula. Arlindo. Não. Minto. Queridinho na sala de casa. Arlindo na sala de aula. Qualquer que fosse o lugar, existia a vitória das palavras repetidas. Eram palavras simples e já esperadas. Mas o filho da costureira, bordadeira, gostava daquela rotina, sabia? Daquela rotina corajosa. Aos poucos, sentia cada vez mais vontade de que os colegas colecionassem com ele. Ia convidar a primeira menina, a espalhadeira de ideias, que chamava como? Vamos que vamos! Que enchia ele de coragem. E queria que vamos conhecessem as coisas simples também. Ele ia esfregar as mãos uma na outra e em seguida dizer, vamos que vamos! E a coleção ia ficar enorme.
Ia todo mundo se impressionar com aquela rotina corajosa. Em matéria de rotina corajosa, ele era doutor. E assim termina a nossa história, que chama como? Ó, o nome? A Coragem das Coisas Simples, de Stella Maris e ilustrada por Laurente Cardoso. Eu vou ler um finalzinho para vocês, relembrando um pouco do começo. Queridinho adora prestar atenção nas palavras singelas ou comuns, que as pessoas têm o hábito de repetir, seja na sala de costura da mãe ou na sala de aula. Aos poucos, o menino vira um colecionador. Aos poucos, o menino vira um colecionador. E assim, a gente termina a nossa história, que chama como mesmo? A Coragem das Coisas Simples. Obrigada por terem assistido e ficado conosco até esse momento e continue nos acompanhando pelas redes sociais do Sesc Maranhão.